Oi, oi, gente. Oi, oi, gente. Vamos esperar um pouquinho. O pessoal tá entrando. Boa noite pra todo mundo. Diogo, saudade. Tamires. Kiara, meu amor. Como é que vocês estão? E a quarentena? Todo mundo sobrevivendo? O som tá legal? Fala pra mim se o som tá legal. Boa noite, meu amor. Como é que você tá, Tamires? Sobrevivendo. Todo mundo está sobrevivendo, né? Gente, que loucura, né? Que loucura nós estamos vivendo. Meu Deus do céu. Mas vai passar. Tenho certeza. Vou esperar mais um minutinho. O pessoal tá entrando. E eu vou chamar a Cássia para bater um papo sobre constelação familiar. Eu acho que nós estamos vivendo um momento bem complicado. Oi, Jonathan! Você tá em Rosário? Gente, eu fiz constelação familiar recentemente e muita gente me fez várias perguntas, vários questionamentos. E conversando com a Cássia, nós resolvemos fazer essa live para esclarecer algumas dúvidas. Tem muita gente que tem interesse, não sabe os benefícios, não sabe por que fazer ou por que procurar. Então a gente vai esclarecer todas as dúvidas, viu? Vamos esperar mais um pouquinho, o pessoal tá entrando. Jonathan, como é que está em Rosário? Os casos na Argentina tá bem diferente daqui, né? Aqui tá bem complicado. Vamos esperar a Cássia aparecer e a gente vai convidar. Gente, o pessoal de Buenos Aires também aqui, que legal, minha família de Buenos Aires. Feliz de ver vocês aqui. Ti! Oi, Ti, boa noite. Como é que você está? Tá sobrevivendo, meu amor? Gabi, minha amiga. Ai, gente, que saudade. Reuni todo mundo. Gente, que saudade. Meu Deus. Que loucura, né? Gente, a Cássia acabou de entrar. Eu vou convidá-la já, tá? Vamos aqui chamar a Cássia. Cássia vai entrar. Oi, Cássia. Boa noite. Boa noite, Valéria. Tá me ouvindo? Tô sim. A imagem tá embaçada, mas tô te ouvindo. Ah, melhorou aí? Melhorou. Que surpresa boa. Que bom, depois de tanto tempo, estou aqui Pois vendo é. você com seus resultados. Gente, que bom te ver aqui. Muito Cássia, obrigada pelo seu convite eu fico e muito muito feliz de obrigada a ter todos aceito. que estão aqui nos assistindo para saber um pouquinho mais de constelação. Gente, para quem não sabe, a Cássia é psicóloga. Ela faz constelação familiar, foi ela que fez comigo. E assim, quando eu fiz, muita gente fez várias perguntas, questionamentos, querendo entender o porquê, para quê. E aí a gente vai esclarecer um pouquinho dessas dúvidas. E quem quiser mandar perguntas, viu, sinta-se à vontade, pode perguntar. Mas, Cássia, eu queria a primeira pergunta, que assim, eu acho que é o que todo mundo faz, o que todo mundo se questiona, é o que é constelação familiar sistêmica? Porque assim, gente, é tanta pergunta, tanta dúvida, tá? O que é? Ok, eu vou explicar de uma maneira mais simples possível e explicação do Helling. Para falar sobre o que é constelação familiar sistêmica, é claro que eu preciso falar sobre o Bert Helling, que fez essa revolução no mundo, né? O Helling não fez uma revolução lá na Alemanha, aqui, não, ele fez no mundo, né?
Tanto é que atualmente é considerado como uma ciência. Então, o Hellinger, ele foi um alemão, ele nasceu em 1925, faleceu no final do ano de 1919, com muito, né, uma falta imensa para nós. Ele deixou um legado que a gente não tem... Eu não posso mensurar isso, porque ele nos ensinou uma maneira de relacionar que dá muitos efeitos positivos. Então, o Hellinger, um alemão, né, e ele pertenceu a uma ordem católica, 16 anos, foi padre durante 16 anos, participou de todas aquelas coisas que aconteceram na Alemanha, depois ele foi fazer um trabalho com os Zulus, e ele é um filósofo, terapeuta, fez psicanálise, trabalhou com várias outras questões nessa área de relacionamento humano. E o Hellinger, ele foi observando que os padrões familiares se repetem. Então, ele criou essa abordagem que ele deu o nome de sistêmica fenomenológica. O que significa isso? É o fenômeno que acontece no sistema familiar, ou educacional, ou na saúde, ou organizacional. Tipo, é o fenômeno que acontece em qualquer sistema. E ele, com as percepções e as observações dele, ele percebeu que os padrões familiares se repetem. Se você tem vontade ou não que eles se repitam, depende disso, né? Eu disse isso para a Valéria, eu falo sempre. Você querendo ou não, né? A vida está se lixando para o que você quer. A vida acontece independente do que você quer. E ponto, né? A vida é assim. E o Hellinger mostrou que esses padrões familiares, eles se repetem. Os bons e os ruins. E nós não sabemos, não temos consciência disso, por isso nós ficamos repetindo comportamentos ou situações que a gente fala, não, quando eu crescer, vou fazer diferente do papai e da mamãe. Vou fazer diferente da minha família toda. E você não consegue. E chega uma certa idade, alguns mais novos, outros mais velhos. Como que eu estou fazendo isso? Então, o que é constelação? O que é sistêmica fenomenológica? O fenômeno que ocorre no sistema. Então, Hellinger dizia assim, o fenômeno só Deus explica. Então, ele também não explica o que acontece na hora de uma constelação. Como ele dizia, fenômeno, só Deus explica. Eu não sou Deus. Uma vez foi perguntado a São Hellinger, o que é preciso para constelar, né? E ele falou, é preciso não fazer nada. Isso é tão difícil. Você não fazer nada, você não tem uma intenção com o cliente. Então, assim, o que é a constelação? Aí, lá na Alemanha, veio com o nome de Constellation, que seria o nome certo, gente, seria representação familiar ou representação de aula educacional ou na saúde. Chegou aqui com o nome, no Brasil, com o nome de constelação. Eu estou dizendo que eu ouvi dele, ok? Que estão nos livros dele. Não tem nada a ver, algumas pessoas explicam que constelação são os astros, estrelas, não tem nada a ver com isso. Constelação significa representação familiar. Então, o que é constelação? É uma ciência do amor e do espírito. É uma ciência universal. É uma ciência universal das ordens da convivência humana, começando pelas relações familiares, indo pelas relações de empresa, educacional, na área de saúde. Então, ela começa na representação familiar, no relacionamento dos pais um com o outro, do relacionamento dos casais, dos pais com os filhos, e inclui a educação, o trabalho, a profissão, as organizações, chegando até as ordens entre os grupos grandes, como cidades, como povos, ela se estende para os povos e para as culturas. Isso tudo está, né, uma coisa complexa. Ao mesmo tempo, é uma ciência universal também das desordens, dos conflitos, no âmbito da convivência humana. Eu lembro que quando eu te procurei, porque eu já vinha, eu venho num trabalho de autoconhecimento, eu digo que nunca é tarde para a gente começar. Nunca. E eu fiz terapia, eu fiz Teta Healing, eu fiz MDR, e faltava constelação. E assim, quando eu cheguei assim tão à vontade, achando que a gente nunca acha que a gente vive numa bola, que para mim era um problema.
Para mim era um problema. Uhum. E hoje eu vejo a evolução que eu tive com tudo, que eu fui reunindo tudo, Teta Healing, MDR, mas a Uhum. constelação me fez enxergar justamente isso que você falou, costumes familiares que eu achava que eu não tinha. Tipo, um orgulho que vinha de gerações e gerações, que eu falei assim, gente, mentira, que eu passo por tudo isso e que eu demorei tanto a descobrir constelação familiar, porque, nossa, eu falo que foi um divisor de águas na minha vida. Uhum. E realmente as pessoas dão esse depoimento seu e procuram e querem saber mais e mais. Então, assim, a constelação ela olha para o que separa as pessoas em vez de uni-las, né? Ela olha para as ordens e para as desordens. E isso, se a gente não cuida, é transferido para o nosso corpo. Nossa, Através de doenças, através de uma desordem na nossa saúde. Então, depressão, estresse. todo qualquer sintoma, você vai lá no fundo, uma lealdade à família, né? Então, isso que você sentiu, Valéria, vale a pena explicar que as constelações, se bem feita, né, se com o conhecimento necessário que a pessoa deve ter para se fazer isso, né, e um conhecimento saudável, um conhecimento, um respaldo para fazer isso, porque é uma coisa muito séria e é uma coisa que traz esse efeito, porque é a força do passado atuando no presente. O que acontece quando eu fiz uma constelação e não deu certo? Das duas umas, ou ele fez com alguém que não faça de maneira apropriada, adequada, ok? Ou então ele fez com uma pessoa ótima, mas eu não abaixo minha cabeça para isso, eu não concordo com o que veio no campo. Eu sapateio. Você não se abre, né? Não, e eu sapateio, eu olho a questão e falo, não é isso, eu não quero isso. Isso que você está falando não é verdade. E não sou eu, né? O campo mostra para você. Então, se você não aceita o que você está vendo, e se você sapateia com isso, porque durante a constelação, o que vem à tona ali é preciso você tomar, absorver. Não, a constelação não é uma mágica. Eu fiz a constelação e sei de lá, minha relação com minha mãe, com meu marido, com meu chefe, o dinheiro está ótimo. Não! Esse exercício é seu. Você mas continua. Muda. As pessoas ao seu redor não mudam, mas aí você começa a enxergar o que estava errado e você começa a se policiar para você não cometer os mesmos erros. Por isso que eu falo, a mudança não é fácil. Não é fácil. É diariamente, porque ninguém muda ao redor. E olha só, o que muda, na verdade, não é que você vê o que você estava errando, Valéria. O que você percebeu é qual é o seu tamanho em relação à questão que você trouxe. Eu estava, não é que eu estou errado ou certo, eu estava fora do meu tamanho. E a constelação ela nos dá uma visão tipo assim, de qual é o meu tamanho. Quando eu tomo o meu tamanho perante a situação, perante a organização, a escola, ou a saúde, ou meu pai, ou meu marido, ou minha esposa, ou meu filho, as coisas começam a entrar em ordem. Então, assim, todo e qualquer acontecimento na sua vida, qualquer situação na sua vida que ela paralisa, você pode saber que você está em desequilíbrio com alguma coisa. Estar em desequilíbrio significa que você está fora do seu tamanho. Aí tem outra pergunta que já entra nisso que você está explicando. Qual o objetivo da constelação familiar? Assim, eu fiz 10 perguntas aqui as que eu mais recebi quando eu fiz, e eu acho que a gente vai casando uma na outra. E a segunda pergunta é qual o objetivo da constelação familiar? Qual o maior benefício que a constelação familiar nos traz, né, ou educacional, ou na área da saúde, organizacional? Qual é esse maior benefício que ela nos traz? É justamente aquilo que eu falei, a convivência humana, melhorar a nossa convivência humana, ter uma convivência humana saudável nas relações familiares entre os casais, com os filhos, com meu chefe, com o funcionário. E para isso, o Helling, o objetivo dele, né, que é esse, ele criou 3 leis na abordagem sistêmica fenomenológica, 3 leis essenciais para um bom relacionamento em qualquer âmbito, em qualquer segmento,
que é a do pertencimento, que amanhã eu irei fazer uma live com a Eliane apenas sobre o pertencimento, às 19h30. Vai ser uma série de 3 lives, cada uma sob uma ordem do Hellinger. Ok? Nossa. Quem quiser assistir, vai ser toda quinta-feira, às 19h30. 3 quintas seguidas. No Instagram da Cássia, viu, gente? No Instagram da Cássia, todo mundo vai lá. Então, né, no Instagram da Eliane. Da Eliane? É. Ah. Mas o meu acho que assiste também, né? Então, amanhã nós vamos falar sobre a lei do pertencimento. A outra lei é a lei da ordem do ajuda, a lei do equilíbrio. E a outra lei é a lei da hierarquia. Quem veio primeiro, quem veio segundo, segundo. Então, vocês terão 3 quintas, cada uma sobre uma ordem, explicando o básico das ordens para vocês. Ó, tem uma pergunta aqui da Roberta, que ela pergunta, Cássia, qual o exemplo prático de estar fora do tamanho? Um exemplo prático de estar fora do tamanho. Uma filha, por exemplo, ou um filho, tanto faz, que toma a frente do relacionamento dos pais. Ele que manda na casa, ele se responsabiliza, ele paga tudo, ele faz isso. Geralmente os filhos, tanto faz o mais velho do meio ou o mais novo, não importa, ele acha que ele pode, depois que ele toma um certo tamanho, ele acha que ele pode comandar a família. Ele acha que ele pode ensinar os pais como gastar o dinheiro, como agir com seu irmão mais novo, com seu irmão mais velho. O tom de voz. O tom de voz. Será mesmo que ele acha que ele tem esse direito? Porque, olha só, vamos combinar. Nós também, eu estou falando eu também em relação aos meus pais. Quem veio primeiro, veio primeiro. Os meus pais vieram antes de mim, né? Foi através dos meus pais que a vida chegou até mim. Então, assim, até você ter, vamos supor, 15, 16 anos, como é que você acha que seus pais fizeram para criar você sem você? Você acha mesmo que você dá conta de mandar e de ensinar os seus pais como daqui para frente, só porque você fez 15, 16 anos? Você acha mesmo que você vai ensinar os seus pais? Será que eles fizeram para fazer você se não tinha você? Será que eles fizeram o contrário, não pode? Para criar você? Pode ser o contrário. O que está fora de ordem também? Quando o pai ou a mãe se posicionam de criança perante os filhos. Eles ficam instando, provocando o filho para que o filho seja maior do que eles. Para que o filho tome uma posição maior do que eles, para que o filho se responsabilize. Quantos clientes eu tenho atendido que falam assim, eu banco a minha mãe toda, eu resolvo tudo da minha mãe. Eu resolvo tudo do meu pai, eu que banco tudo, eu que dou o dinheiro, eu que faço o movimento deles, eu que mando na casa. Então, esses pais estão fora de tamanho. Então, é uma coisa doentia. E aí você vai ver por que todo mundo adoece, por que o filho não ganha o salário que ele sonha em ganhar, devido a que ele não casa. Quantas mães estão fora de tamanho com os filhos? Né? Elas estão literalmente casadas com os filhos, ou os pais casados com as filhas, aí vem as filhas, aí os filhos ficam mais velhos, os filhos ficam mais velhos, não saem de casa, e muitas vezes as mães criam de uma certa forma que parece que os filhos não cresceram. Não. É como se colocasse debaixo do braço e carregasse. E, gente, a maior parte... Desculpa falar, a maior parte dos casos que eu vejo esse assunto que você está tocando, as mães reclamam, meu filho não sai de casa, meu filho não está ganhando. As mães, é um problema da mãe e do pai, que eles precisam desses filhos em casa. Assim como os meninos que dormem na cama do papai e da mamãe, do vovô e da vovó, com vovô e vovó. Os pais falam assim, ele não dorme, não. É você que precisa dele dormindo na cama com você. Não é ele. E quando você vai ver, geralmente quando eles pedem para atender crianças, né, tipo, psicoterapia, fazer como psicóloga, tá falando, primeiro vem o pai e a mãe. Porque geralmente, se tem alguma coisa aqui na criança, você pode ir lá no pai, que está lá, como o Helen dizia, né, os padrões familiares que se repetem. Se houve aqui, aconteceu lá atrás. E esse é como se fosse a nossa criança interna, né, mesmo, a nossa criança machucada, como passou pela minha avó, passa pela minha mãe, e se você parar um minuto para você perceber, você continua fazendo as mesmas coisas involuntárias, você nem percebe.
Você não percebe, Eu parece que falo quando que uma você faz constelação, vira a chave. Eu falo que é uma criança não adulta, né? Porque nós É, precisamos ter essa criança saudável em qualquer idade dentro de nós. sim, Só que vem uma criança doentia querendo controlar, fazendo birra. E você é, deu o termo certo. A constelação familiar, quando você faz, após você fazer, você consegue virar a chave. Você não vira a sabe chave. como, a chave faz. Eu falo assim: você passa na catraca, É verdade. ela roda. É Você passa e verdade. você vai. Não, e nos primeiros dias que você faz, gente, eu lembro que eu fiquei por muitos dias, falei assim, gente, como eu nunca tinha enxergado isso? Como eu não tinha visto isso? E depois, Cássia, que eu fiz a constelação, eu comecei a praticar mais meditação. E assim, agora, só pulando um pouquinho, no período da pandemia, assim, quando começou, eu lembro que no início eu fiquei muito assustada, com muito medo. Eu fiquei umas 2 semanas chorando muito. Eu comecei a procurar, a ver vídeos para acalmar mais o meu estado de ansiedade. E foi aí que eu comecei a fazer meditação. Hoje eu estou praticando meditação 2 vezes ao dia, 6 da manhã às 20 horas, todos os dias, todos os dias. E assim, eu vejo que toda essa evolução que eu venho buscando não é fácil, dói. Quantas vezes eu me pegava aqui chorando, falando assim, gente, Crescer mas por dói. quê? Crescer dói, crescer dói. Mas assim, eu falo assim que eu sou muito feliz e grata pelos profissionais que Deus me apresentou. Porque quando eu fiz MDR, eu tinha passado por vários traumas da minha segunda Aham. gestação. E aí eu ficava assim, gente, falta alguma coisa, falta alguma coisa. E a psicóloga que fez o MDR falava assim, olha, você tem que fazer constelação familiar. Você tem que fazer constelação familiar, porque só assim você vai entender. Foi quando eu te conheci, eu falo assim, quando eu cheguei no consultório, eu falei assim, gente, como assim? E quando eu saí, eu chorava muito, lembra? E eu falava, meu Deus do céu, parece que mexer em tudo aqui, parece que vamos colocar em ordem, porque tá tudo bagunçado. E eu falo assim, gente, quem tiver oportunidade, faça. Faça, faça, porque sim, é um divisor de águas, mas como você mesmo disse no início, você tem que querer essa mudança, tem que partir de você. Porque não adianta só eu falar das minhas experiências se você não quer. Então, assim, e mudar dói. Então, assim, é muito mais fácil, às vezes, eu ficar no meu comodismo, no meu mundinho, porque assim não vai ter problema nenhum. Tem uma pergunta, Valéria, dentro disso, que você deve lembrar no consultório, você fez a constelação individual comigo, que eu procuro constelação, claro, eu tenho que saber, perceber, saber alguma informação. E por mais que eu diga a vocês o que é constelação, por mais que a gente lê, você só vai saber depois que você experimentar. Vivendo. Eu falo assim, como é que eu aprendo a nadar? No cimento você não aprende, você só aprende a É, nadar entrando na água. Né? Então você só vai saber, por mais que você leia, eu estou falando porque eu li muito sobre isso antes de fazer, só depois que você participa, né, de algumas ou a sua, que você vai ter essa experiência. Você deve lembrar, porque a nossa sensação ela é fisiológica durante a constelação. e a Você tem um minha é alívio diferente da sua, da fisiológico. outra, e é diferente. E tem É diferente de pessoas uma que pessoa para saem outra. dali, eu fiz o movimento. Todas as pessoas que demoram 1 mês, 2 meses, uma semana, não É, depende de mim. Depende do movimento que você faz, do que se move em você. Né? Eu, por exemplo, minha primeira constelação, eu fui ver um movimento dela, depois, assim, eu via pequenas coisas, mas eu passei na catraca, eu virei a chave depois de 2 anos. nossa, demora. Algumas pessoas demoram muito. Eu vi alguns relatos sobre isso Quanto mesmo. mais teimosa a gente é, mais demora, porque a gente fica teimando. Mas eu acho que eu ainda preciso de muita coisa ainda. É como você mesmo disse, evolução é diária, você tem que buscar, dói. E às vezes quando dói, você fala assim, ah, deixa isso pra lá. Não, deixa, não vou fazer isso mais não. Aí depois você, não, gente, mas tá dando certo. Tá tudo ficando tão E bom. a gente e acontece uma coisa, Valéria, tem pessoas que ficam indo constelar de profissional em profissional. Ele falou que o meu Não, vira problema bagunça. é que eu não abaixo a cabeça para minha mãe. Eu vou no outro, eu não gostei da constelação, aí vai no outro. Aí o outro fala a mesma coisa. Eles chegam para mim às vezes, eu fui em vários, mas deu a mesma coisa. Né? É Então, bem assim, isso é mesmo. porque nós ficamos teimando, né? A É, gente não. É a frase que eu falo, que todo mundo me conhece, aceita que dói menos. aceita que dói menos. É E a bem isso outra mesmo. frase que eu falo é tudo não terás.
Eu queria um Ó, pai e a mãe assim, assado, assim, assado. São por que seus que eu nasci pais, nessa família? Por que que eu nasci? né? Por que que eu nasci na sua? Porque essa família é a sua, né? E É, se você não toma essa família, como eu falo, tem um foco. O que é constelação? A constelação nos leva para o ponto, né? O rio tem uma fonte. A é, árvore tem uma raiz. A minha raiz é meu pai, minha mãe e os que vieram antes de mim. Então, se eu não tomo ponto, né, a minha origem, o que é a origem de uma ação, de acontecimento? É o início. Então, se eu não pego de um ponto, eu não deslancho. Se eu não tomo o início, que foram os meus pais, os meus avós, eu não vou fluir na vida, porque eu cortei esse início. Começa a costurar uma roupa que você tem aquela linha e corta a linha. Acabou o ponto. O próximo ponto vai dar um nó. A gente tem que dar outro nó para começar o próximo ponto. é. Justamente isso que eu ia te perguntar agora. O que que acontece depois da constelação? Porque todo mundo perguntava assim, e aí, Valéria, o que que aconteceu? O que que acontece depois da constelação? Acontecem várias coisas dependendo da sua queixa. Eu acredito e eu sinto que acontece pela enorme experiência que eu tenho por todos esses anos, pelo grande número de clientes que eu já atendi e atendo, e agora nesse momento muitas pessoas ligando para fazer a constelação individual online. O que eu sinto que acontece é que você toma o seu tamanho. E quando a gente toma o nosso tamanho, a gente flui. Eu faço uma analogia assim. Você já experimentou andar com calçado meio número a menos do que o seu? Só meio. Você não anda, dói, aperta algum lugar. Você já experimentou andar com calçado maior, um número ou dois do que o seu, um e meio? Fica Você também saindo. não anda. Então, quando você está querendo ser seu pai ou sua mãe, ou você está querendo tomar um lugar de bebê, você não anda na vida. Então, o que acontece após a constelação? Quando eu aceito e quando eu tomo o meu tamanho, quando eu percebo em que situação estou fora do meu tamanho. Até na empresa, nas organizações, como advogado, como médico. Por exemplo, qual é o meu tamanho perante o cliente? Né? Tudo muda. Como Tudo muda. é? Que tamanho é esse que eu tenho como cliente? Qual é o meu tamanho como aqui embaixo? Qual é o meu tamanho perante o recepcionista de um edifício? Você pode ser o juiz, o Barack Obama, você pode ser o que for. Ali você é pequeno, ele é o grande. É. Então, assim, para mim, o que mais acontece é quando eu percebo qual é o meu tamanho. Né? Quando eu percebo que a constelação fica muito mais fácil, por isso ela é chamada de ciência universal, porque a nossa convivência humana, as relações familiares ficam mais fáceis. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, não é fácil, Não. porque eu entendi isso, eu compreendi, mas tem uma pessoa da minha família que não quer compreender isso. Quando eu quero ficar abaixo do que é mais velho, ele surta e começa a dar briga na família. Ou quando Bate. não, eu fazia papel de caçula, agora eu vou sair do papel de caçula e vou fazer papel de mais velho. E a caçula vai em cima de você, ou caçulo. Entendeu? É desse Ou seus jeito. pais começam. Como é que é isso? Você arrumava tudo aqui dentro de casa, você fazia tudo, e agora você não quer mais tomar conta da casa, tomar conta dos seus irmãos, bancar nós todos. Então, E quando você vai. quando você fala assim, Cássia, só um minuto, quando você fala bem assim, tá, mas não é porque a minha avó, a senhora, fez isso e passou por isso que eu tenho que passar. Eu não tenho obrigação de passar e cometer os, assim, digamos, os mesmos erros. Porque, como você me disse, Uhum. parece que a gente faz involuntário, a gente nem tá vendo. E eu lembro que quando eu fiz, logo em seguida, eu fiz uma viagem com a minha mãe e a gente conversando. E tava no carro minha mãe e minha avó. E a gente conversando, eu falei assim, mãe, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Eu não preciso fazer o que a senhora faz porque a vovó fez. Então, assim, era algo que era tão difícil até para eu falar. E eu falei assim, gente, eu não vou fazer, eu não aceito. E até então, passaram-se tantos anos e eu fazendo as mesmas coisas. E assim, eu falo, Um gente, como é pouquinho difícil. pior do que ela fazia. Era. Eu lembro que, nossa, eu chorei tanto no dia que você
me falou, sei que a gente não pode contar, é algo assim, silencioso mesmo. Mas eu Isso que você lembro que está eu chorava, falando é outra eu coisa chorava, importante. A constelação a gente não comenta, esse silêncio que a é, Valéria disse. Ela é minha. Quanto é mais em meu. silêncio você ficar, mais ela vai atuar. Ela atua. A força do passado atua no presente. É. E assim, foi incrível, assim, porque eu tive coragem de falar coisas que eu não tinha coragem. Porque eu cresci sempre preocupada em, eu não vou magoar. E isso eu levei de família, de amigos, de relacionamentos. Às vezes estava me doendo, me machucando. E eu falava assim: não, gente, eu não vou falar. Não vou falar. Porque eu vou magoar a pessoa, justamente a aceitação. Então, se eu Uhum. guardava isso para mim, e o tempo ia passando e só me machucando, me machucando, relacionamentos ruins familiares, com os amigos, por quê? Aceitando a situação que não era para eu aceitar. Eu não estou satisfeita, não está legal. Peraí, vamos conversar? Não é assim. E assim, eu consegui abrir os meus olhos, começando a praticar. Se eu estou em evolução, tem pouco tempo que eu E fiz. esse conversar precisa ser eu ir conversar do meu tamanho. Qual o meu tamanho para conversar com o papai, com a mamãe, com os avós? É, Qual o meu tamanho para conversar com o irmão mais velho, com o irmão um pouquinho abaixo, com o irmão mais abaixo? é, Qual o meu tamanho para conversar com meus filhos? E quantos pais atualmente, com desequilíbrio emocional, não conversam com os filhos como se fossem os pequenos? Pais que batem boca com os filhos, né? é, Os pais que permitem os filhos, seja da minha idade, qual for, bater boca com eles. Né? é Então, verdade. assim, honrar pai e mãe tem um ponto, não tem reticências. Eu vou Sim. honrar meu pai e minha mãe, vou respeitá-los só se eles forem estudados, se eles forem milionários, ou se eles tiverem uma carreira que eu admiro, ou se eles forem o que eu quero que eles sejam. Né? Então, E é assim, se você preciso. está aqui, e se você está aqui hoje, você deve a quem? Aos seus pais. É quem você deve pleno respeito, a seus pais. Os pais nos deram o dom da vida, Sim, independente das circunstâncias em que você veio, que você nasceu, né? Ou se você foi dado, ou se você nasceu num momento de muita pobreza, de muita briga, de muita doença, independe das circunstâncias em que você nasceu, seus pais te deram o dom da vida. sim. E é muito comum nós encontrarmos pessoas insatisfeitas, infelizes, com uma depressão muito séria, com alguma coisa nesse sentido, reclamando, né? E é Uhum. uma frase, a máxima que é, né? Quem não se alegra com a vida não se alegra com os pais, ou seja, quem não se alegra com os pais não se alegra com a vida. E o tempo todo, quando você fala o que que isso trouxe, né? Qual é o objetivo, o que que a gente aprende? Eu sinto que a melhor coisa, a coisa mais essencial, porque a constelação ela olha para o que é essencial, é É. descobrir qual é o meu tamanho aqui na vida, agora, nesse momento, qual é o meu Se tamanho. colocar no seu lugar, né? Se colocar no seu lugar. É o exemplo que eu dei do sapato, né, do calçado, né? E esse trabalho do Hellinger, quando você olha para o que é essencial, você vai para o mais. O seu movimento ele te leva para o mais em todos os sentidos. Mas, e, Cássia, quanto tempo que dura uma constelação? Dura mais ou menos, tem constelações. Quando é a constelação em grupo, ela pode durar, às vezes, 1 hora, 1 hora e meia, 20 minutos, depende, né? Porque ser vivo que você está trabalhando ali, né? Cada uma Uhum. é uma. A constelação individual, geralmente, também é por volta de 1 hora. Então, estudaram 30, 40 minutos, 1 hora, geralmente eu tendo 1 hora. Se necessário for, eu estendo isso. E aí, assim, por exemplo, eu fiz a minha primeira constelação. Aí eu posso dar sequência e fazer outros, como você mesmo disse, existem pessoas e pessoas, né? Tem pessoas que já se colocam no seu lugar logo de imediato e continuam Uhum. fazendo alguns exercícios e outras não. Outros, como você mesmo citou você, eu demorei 2 anos. Como é que a gente faz a constelação? Por exemplo, você pode fazer uma constelação para uma queixa. Eu quero olhar meu relacionamento com meus pais, ou com meu filho, com minha mãe. Eu quero olhar para uma doença. Eu quero olhar para um cargo. Eu quero olhar para uma situação financeira. Eu quero olhar para depressão. Né? Por Eu quero, tópicos, né? geralmente, olhar para alguma coisa que está me incomodando, que eu já fiz todas as coisas e eu não consigo solucionar isso. Então, eu sempre peço, agora é preciso que você tenha uma queixa palpável.
Ah, Cássia, eu quero ser feliz. Não, né? Ah, eu quero olhar uma coisa bem... Não, é preciso que você me dê uma coisa consistente, uma queixa consistente. E nós vamos juntos olhar para isso, né? Eu quero olhar para o que me impede, né, de ter sucesso profissional. O que me Mas impede de ter... as pessoas têm muita dúvida nisso, Cássia? Por exemplo, eu quando eu te procurei, eu já sabia, tanto que eu cheguei, rapidinho eu já te falei, a gente já começou, mas assim, tem muitas dúvidas, porque assim, eu acho assim, vamos fazer por partes, eu acho legal. Porque, eu tive um problema, eu tenho um problema com relacionamentos. Eu tenho um problema com relacionamento com meu pai. Então a gente trata Isso. por tópicos. Você vai pegar uma agora. Você presenciou isso, né, sentiu isso no consultório. Às vezes você me dá uma queixa, eu quero olhar para essa dor de estômago. E às vezes na queixa da dor de estômago sai, né, um problema de relacionamento, sai alguma outra coisa. Às vezes numa queixa só saem outras coisas que você está precisando de olhar. Mas a constelação é feita uma queixa de cada vez. Né? Eu pego uma queixa sua e vou olhar para isso. Pode ser que saiam mais coisas ali, né? Você enriquece, agrega, vem mais coisas ali, mas ela precisa que você tenha uma queixa. Uma queixa em específico. E a constelação, gente, constelação não precisa de você chegar, sentar com o constelador e contar a sua história inteira. Não. Isso não é. Não. Você só dá a sua queixa e dali faz o movimento. Começa, né? Coloca os representantes e vai seguindo. Eu posso explicar isso? Como funciona, Valéria? Pode, sim, claro. Como funciona a constelação em grupo que as pessoas perguntam? Eu ia te perguntar agora a diferença. Eu ia te perguntar agora a diferença individual e em grupo. A constelação em grupo tem os participantes, 20, 30, 60, seja lá quantos forem. E aí a pessoa, estou sentada aqui, eu coloco as pessoas em semicírculo, coloco a pessoa sentada do meu lado, convido para sentar aqui ao meu lado, e ela vai me falar qual a queixa dela. Eu quero olhar para a minha especialização que eu estou fazendo. Eu estou especializando nisso, mas eu fico em dúvida, não sei se eu não gosto, eu estou incomodada com isso. Ok? Então, nós vamos olhar. Eu vou pedir a ela que escolha, eu mesmo escolho, vou escolher uma pessoa para representá-la, vou colocar em pé aqui, e vou escolher uma pessoa para representar a dificuldade dela, ou a própria especialização em geografia, sei lá, alguma coisa. E aí, eu simplesmente vou observar os movimentos. Mesmo que as pessoas nunca tenham participado, geralmente eu peço para você escolher pessoas que você não conheça, né? Pelo o movimento sutil dessas pessoas, eu vou observando e venho em campo. É o campo morfogenético. Então, ali a gente vai vendo o que impede. E comigo, por exemplo, eu só posso dizer que seja lá no país onde eu tenha feito, aqui em Brasília todas, as pessoas conseguem um excelente resultado. E ali as coisas vão acontecendo, vão se movendo em silêncio. Né? Eu posso fazer uma pergunta ou outra. A constelação individual, eu estou testando, né? Constelação online, já estamos fazendo, já fizemos 2 sábados online, em grupo, ok? E a constelação individual, eu vou confessar para vocês que quando começou a pandemia, eu tive muita resistência em fazer a constelação, ou em grupo individual online. Eu mesmo falo, que constelação online, gente? Porque eu preciso da presença da pessoa ali. E como eu estava indo viajar para Portugal, para dar um curso em Portugal e um curso em Barcelona, atendimento em Barcelona, e foi cancelado, que seria dia 18 de março, 26 de março, em Barcelona e outro em Porto. Então as pessoas de lá começaram a me ligar pedindo. E aí uma juíza de lá falou, não, eu quero fazer, eu já conheço o seu trabalho, eu já fiz, eu quero fazer online. E aí nada como a experiência, vamos pular na água. Eu fiz, deu super certo, ela indicou outros amigos advogados e o parceiro de Barcelona. Então, hoje em dia, eu estou com um horário, tipo, só vaga para, né, a partir lá do Mas dia é muito 20, engraçado, a gente está tendo que se reinventar, né, Cássia? Isso, e que deu super certo a constelação individual online e que a outra, né, em grupo, eu estou testando e tenho feito, né, mas assim, que legal. A nível de teste. Porque eu gosto de me sentir totalmente segura e ver realmente a efetividade. Mas tem dado certo. Então, a constelação individual, você marca horário através do WhatsApp, comigo mesmo,
e você vai dar a sua queixa. Como ela acontece? Você usa os bonequinhos de Playmobil, ok? Então, numa plataforma que gira, e você está daí, você vai escolher o bonequinho, vai me falar onde você quer que coloque você, onde você quer que coloque ou a sua faculdade, ou inventário que não saiu, ou problema de dinheiro com o pai, ou de relacionamento, de doença. Eu quero ter um filho, não consigo. E aí nós vamos olhar para isso. Na dos bonequinhos, a percepção é totalmente minha. Você coloca, eu, né, percebo a sua energia, onde você quer que ponha, e a gente vai fazer constelação online. Mas você mesmo aí do outro lado, você vai sentir essa energia, porque eu já tenho milhões de feedback disso, e você vai também saber qual é o seu tamanho naquela relação, ou qual o movimento necessário para você solucionar isso. O que é difícil? É que aparece qual é o movimento que você precisa de fazer, mas por orgulho ou por teimosia eu não faço esse movimento. Eu não vou abaixar a cabeça, eu não vou ter ele. Então, eu dou uma analogia assim. Além do sapato, eu dou outra do sapato. Imagina você andar no salto alto o dia inteiro, homem ou mulher. Você perde equilíbrio. Quando você anda no salto alto, você está de arrogante. Uma hora você vai cair. Imagina se você começa a andar, né, de chinesinho, abaixadinho assim, com patinho assim curto. Você também vai perder o seu equilíbrio, você vai cansar. Então, o que faz você caminhar longe e distante é você caminhar no seu tamanho. Nem menor, nem maior. E saber abaixar também, né? E saber abaixar e saber o ponto de origem. Qual é o ponto de origem? Vocês já viram quando vocês vão fazer qualquer ficha? No meu consultório, o que você pergunta? Você é natural de onde? A minha origem. Qual a data do seu nascimento? Foi quando eu nasci. Então, verdade. Qual o seu ponto de origem? É seu pai e sua mãe. Quanto mais você descaracterizar o seu ponto de origem, você perde força, menos força para a vida. Quanto mais eu descaracterizo meus pais, ou a minha família, menos força eu encontro financeira para a vida em todos os segmentos. Mas aí meu orgulho, onde é que fica meu orgulho? Para que serve seu orgulho? Eu lembro você falando aí, eu vi aqui, ó, a cena dos meus bonequinhos. Eu vi a cena. Eu estou recebendo aqui, ó, besitos desde a Espanha, de uma cliente de lá, um cliente de lá. Então, assim, é o ponto de partida, né? A nossa origem. Então, o Hellinger, ele teve uma percepção, ele revolucionou o mundo, é realmente a ciência do amor e do espírito, né? É aprender a conviver. Tanto faz os grandes grupos, nas culturas, ou seja, ninguém é melhor do que ninguém. Esse é o maior aprendizado. Nós somos diferentes. Eu não sou melhor nem pior do que a Valéria em nada. Eu faço diferente dela. Eu só faço diferente. É o saber aceitar as suas limitações, saber aceitar o seu jeito diferente e saber aceitar que ninguém é igual a ninguém. Isso, isso não é fácil, né, gente? Não. Isso não é fácil. Não é o fato dos que são consteladores estudarem isso, isso não significa que a gente saiba fazer isso. Significa que nós estamos aprendendo a fazer isso. E não é nem aprender, é um exercício no dia a dia. Exercício com minha funcionária, com meu pai, com minha mãe, com os meus irmãos, com minhas filhas, com os meus netos, né? E como as crianças nos ensinam a isso. Porque se fosse só você e sua família, se fosse só eu e os meus 2 filhos, seria mais fácil. Só que tem o pessoal do meu trabalho, tem os meus amigos, tem o pessoal da política, que está todo mundo aqui do meu curso. Então, assim, é tanta gente e cada um é uma relação diferente. Cada um tem uma origem, cada um tem uma experiência. Sim, é muito difícil, Cássia. Então, esse ponto do Hellinger, né, é tipo assim... É o ponto crucial do Hellinger, é esse.
é você olhar para o outro, né? É o amor à segunda vista, porque sempre há um ponto cego, né? Tem um movimento que foi interrompido entre eu, meu pai e minha mãe quando era criança, e aí me cega para olhar as coisas, as outras coisas, né? Por exemplo, quantos casos nós temos que as pessoas são cegas para olhar o pai e a mãe? Porque a mãe reclama muito do pai, ou o pai reclama muito da mãe, então os filhos, eles não... Eu digo isso sempre, o filho conhece o pai e a mãe, mas ele não conhece o marido da mãe, o homem da mãe, nem ele conhece a mulher do pai dele, ele conhece o pai e a mãe. Por isso o filho não se mete, por isso a desordem quando o filho se mete na relação dos pais ou quer decidir algo por eles. E até, Cássia, eu tenho 3 perguntas para te fazer, que a gente tem só 15 minutos, mas uma coisa que eu queria nessa última fala aí. Quando eu vi alguns vídeos sobre constelação familiar, até vi um sobre pais separados. Porque sempre que acontece a separação dos pais, é aquela disputa, aquela briga, é o filho que quer tomar conta do pai. Ah, mas o meu pai foi casado com a minha mãe, meu pai não vai ter mais... E vira uma bagunça, meu pai não vai ter um outro relacionamento. E vira justamente o que você está falando, né? Toda separação deve ser feita com amor. E hoje em dia nós temos, que eu também faço, né, no consultório, as constelações em âmbito jurídico, né, para os casos de divórcios, né? E você faz, mas às vezes as pessoas não aceitam. O divórcio deve ser feito com amor. Por quê? Eu me separo, né? Eu me separei da minha esposa, tá? E aí eu fico com ódio dela. E você tem filho, você tem ódio do seu filho? O seu filho é 50% seu e da sua esposa, vamos supor. Então, o seu filho sempre vai ter 50% seu, do pai, e 50% da mãe. Então, como você tira 50% da mãe dele, só ama 50% seu? Então, para que os filhos acalmem, é importante você dizer, em você eu sempre vou amar sua mãe. Eu não quero falar isso. Em você eu sempre vou amar seu pai. É difícil. E a gente esperneia. E isso é verdade. Porque você tem como tirar 50% que é do seu marido, do seu filho? Não mesmo. E para nosso esclarecimento, o filho vai fazer alguma coisa que a sua esposa fazia para você, que você odiava, que você detestava, ele vai fazer igualzinho para você. E aquilo que você aí você ainda fala assim, do seu marido... Aí você fala, puxou o pai. Puxou o pai, né? Ele faz de propósito, é inconsciente. Eu vou fazer igualzinho, igualzinho. E aí, como que você não vai amar no seu filho, seu marido, a sua esposa? É verdade. Claro que você irá. Não tem como você arrancar 50% da família do seu marido dele. Não tem. E outra coisa, você faz houve isso... Houve um relacionamento, houve momentos felizes. Claro. Aliás, a gente só casa pelas qualidades do outro. A gente não casa pelos defeitos que ele tem. Não. Depois, quando a gente enxerga os defeitos, você não quer mais. E no seu filho vai sair tudo. Físico, de dor, tudo. Do lado dele ou do seu lado. É verdade. Agora, uma pergunta muito importante, Cássia. A constelação tem alguma ligação com o espiritismo? Porque tem muita gente que faz esse tipo de pergunta. Justamente por essa energia. Olha só. A constelação, gente, não tem nada a ver com religião alguma. Até ver, né, como Helling fala, sistêmica fenomenológica, um fenômeno que acontece no sistema que eu, Hellinger, não consigo explicar, muito menos. Só Deus explica. Então, a constelação, ela não foi uma abordagem criada com um intuito, com foco em alguma religião. Não, ela não tem religião. Né? O que entende com essa compreensão espiritual e quais as suas dimensões, né? Qual a dimensão disso? É parte de uma observação e de uma consciência. Por exemplo, Freud, quando inventou lá comportamental, quando criou, comportamental tem alguma religião? Não. Não. Comportamental é o comportamento humano, independente da religião que você tenha. Então, é facilitar a convivência humana, independente da cultura ou da religião. Então, assim, tudo que existe não se movimenta por si mesmo. Tudo que existe não se movimenta por si mesmo, mas é movimentado por algo externo.
Além da constelação, quando você coloca os pacientes, ele é movimentado por algo externo, por uma energia, o campo morfogenético. Então, assim, e tudo que vive, mesmo quando se movimenta, como se estivesse fazendo por conta própria, tem um movimento que não pode partir dele mesmo, há alguma coisa maior. Então, portanto, o movimento de tudo aquilo que vive, o movimento de tudo que vive, resulta de um movimento que vem de fora. Ele vem de fora. E isso não se aplica apenas ao início, né? Mas ele tem uma continuidade, ele vai ter uma aplicação contínua. Como você pode perceber, após essa constelação, os movimentos contínuos que estão tendo na sua vida. É verdade, muitos. Quais os movimentos que eu estou fazendo? E assim, quem pode fazer a constelação? Todo mundo pode fazer? Todas as pessoas, crianças podem fazer, qualquer, por exemplo, eu recebo crianças autistas, crianças com tipo de síndrome, homens, mulheres de todas as idades. Quando eu recebo uma criança, um adolescente, eu exijo a presença do responsável por ele. Viu? Eu exijo a presença do responsável por ele. Casais, entendeu? Famílias fazem, empresas me chamam. Eu queria que você fizesse uma constelação da minha empresa aqui na minha empresa. Eu quero que você faça uma constelação da minha empresa, organização. Escolas me chamam para fazer a constelação. Então, ela serve para qualquer situação na sua vida que você sente que está impedindo você de ir para o mais. Ou seja, eu estou emaranhada, eu não vou em frente, eu tenho consciência, alguns não têm, mas eu tenho consciência de tudo, já li constelação, já estudei, já fiz, mas não vai. E às vezes a gente faz como a gente faz, e aí passa muito tempo e eu sinto, nossa, eu já fiz constelação também você não faz todo dia, né, gente? Tem gente que quer fazer constelação toda semana, que isso? Que isso? Você faz uma constelação, dê um tempo para você digerir, para ela fazer um efeito, calma. Né? Eu acho que eu ainda sinto, Cássia. E assim, você sente, por anos chegou a pandemia, esses problemas todos que eu citei no início, as 2 primeiras semanas foi muito difícil para mim, muito difícil. Eu pensava em todo mundo, eu pensava no morador de rua, eu pensava que quem estava passando frio, quem pudesse pegar esse vírus na rua. Eu fiquei desesperada, eu tinha crise de choro, eu tive umas 4 crises de ansiedade. Eu falava, meu Deus do céu. Eu falei assim, não, gente, calma. Calma, você está vivendo isso. Não adianta eu fugir. Eu tô no seu tamanho perante o vírus. Sim. O vírus ele é muito grande perante você. Tenha respeito por isso. Não adianta você espernear, sapatear, ele existe, a vida como ela é. Sim. Né? Quando eu falo a vida como ela é, eu lembro da minha amiga Alessandra, que a vida como ela é. Viu? Eu anotei uma coisa para falar que você me disse, quando você me perguntou essas coisas antes da live, e eu estava me aprontando aqui, e eu falei, gente, o que é constelação? Qual é o efeito da constelação em mim? Eu posso dizer, quando eu fiz a primeira vez, em 2002, se não me engano, a constelação deixou minha vida mais colorida, e eu acho que é de todo mundo, ela colore a nossa vida. Mesmo que a minha vida já fosse colorida, ela deu umas nuances, uns tons diferentes em cada cor. Parece, eu senti isso em mim. Parece que a gente tem um amadurecimento de uma resiliência muito, muito melhor. Porque eu vejo que é um exercício. O quanto eu amadureci desde quando eu comecei a fazer tudo isso. Mas quando, assim, eu fiz Theta Healing, MDR, mas a constelação... Quando eu fiz, nossa, todo mundo que eu chegava falava assim, gente, você precisa fazer constelação. Mas você precisa fazer constelação. Você quer que todo mundo esteja no mesmo nível. Chato. Você fica chato. Você quer que todo mundo faça constelação. Isso. Eu falo, a melhor opção para você levar, o melhor jeito de você levar alguém para constelação é calando a boca e atuando. É um exercício. Quando as pessoas observarem e notarem que eu mudei o meu comportamento, o que foi que você fez? Né? Eu tenho uma experiência disso, que eu atendi
14 anos, 13 anos, eu atendi uma moça aqui, que ela é americana, estava aqui no Brasil, e ela foi morar em Londres. Então, ela veio, né, eu atendi a mãe dela, inclusive eu fui para a Califórnia fazer constelação a convite da mãe dela. E então, a mãe dela perguntou o seguinte, ela veio aqui, a menina fez a constelação, voltou para Londres, e chegou lá, as amigas dela começaram, o que te deu? O que aconteceu com você? Porque, nossa, eu quero fazer isso que você fez. Então, ela me convidou para dar uma constelação em Londres. Eu fui. E todos os clientes que ela trouxe para a constelação, cada pessoa, o que foi que você fez? Eu também quero. É verdade. E, né, ela está lá em Londres, ela já está morando na França agora, mas casou, fluiu, já tem uma filhinha, a vida dela deslanchou. É incrível, Deslanchou. Então, é assim, incrível. ela não precisou de falar, o comportamento dela trouxe uma curiosidade para os amigos, motivou os amigos dela. Mas isso é como você mesmo disse, as pessoas conseguem enxergar isso em você. Eu costumo dizer que depois de tudo isso que eu venho fazendo e todo esse autoconhecimento, a cada palavra dita eu paro, porque antes eu era muito explosiva. Tipo assim, eu tava conversando com você, se nós tivéssemos um problema, dane-se a Cássia, eu ia atrás da Cássia, não quero nem saber o que aconteceu. É o bendito orgulho. E hoje não. Hoje eu paro, hoje eu penso, eu falo, não é assim. E eu costumo dizer que depois de tudo isso, do que eu venho nesse trabalho do meu autoconhecimento, nenhuma relação sai mal resolvida da minha vida. Nada. Nada. Porque eu paro, eu penso. Gente, assim, é como você disse, é diariamente. É diariamente. Você sente o efeito. É um O efeito é exercício diariamente. diário. Diariamente. Né? Cássia, a gente só tem 3 minutinhos. Eu queria muito mesmo, primeiramente, te agradecer. Mas antes do meu Eu que agradecimento, agradeço. eu queria que você falasse das suas redes. Quem tiver interesse, que pode te mandar direct, que pode te procurar. Porque eu queria que todo mundo estivesse vivendo o mesmo momento que eu estou vivendo, que buscasse Então, essas ajudas. a todos vocês que têm interesse, eu prefiro que vocês entrem em contato direto comigo pelo WhatsApp. Eu não tenho tempo realmente de ficar olhando direct outro. Eu prefiro tudo no WhatsApp. Vocês podem mandar pelo WhatsApp. Meu WhatsApp está aí no meu Instagram, né? A Valéria também pode colocar. Tem pessoas perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar gravado no Instagram da Valéria, não é, Valéria? Vai. Vou deixar salvo. E depois também vai para o meu IGTV, vai ficar lá. Então, as pessoas que quiserem fazer constelação podem entrar em contato através do WhatsApp. A partir de amanhã, durante 3 quintas, eu vou estar fazendo uma live com a Eliane, explicando as leis, né, sistêmicas, a primeira, a segunda e a terceira lei para um bom relacionamento. Se vocês assistirem, vocês vão poder aprender muito mais ainda sobre cada uma. E eu acredito que lá para final de julho e agosto eu estou lançando o primeiro curso online sobre as constelações familiares. Serão lançados outros cursos. Eu já quero. Já tenho várias pessoas querendo inscrição. E quem quiser fazer constelação individual, vocês podem mandar uma mensagem. Eu falo com vocês pelo WhatsApp. 61992233001. A Valéria pode escrever aí. E eu queria deixar para Valéria que eu fico muito agradecida ao Hellinger, né, à vida, por cada pessoa que eu vejo, que eu sinto como você, Valéria, que tomou isso e fez da vida muito melhor, que coloriu a vida, que foi em frente. Eu sou suspeita de falar, gente, porque eu amo o que eu faço, eu amo a psicologia, eu amo a constelação, e o que eu realmente amo é ver a realização das pessoas, é ver o crescimento de cada um de vocês. Isso é muito gratificante. Como o Hélio dizia, quando você serve ao todo, a vida te serve. Né? E eu queria te agradecer, Cássia. Eu sou eternamente grata. Você me ajudou muito, muito mesmo. Como eu te disse, eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade que eu tive de fazer a constelação. Porque o autoconhecimento é diário, gente, é difícil mudar, dói. Não é muito. fácil, não, fazer esse exercício de abaixar a cabeça. Não, e eu queria muito te agradecer. A gente tem poucos segundos, mas assim, fica a minha eterna gratidão.
Eu espero assim que as pessoas aproveitem essa live para esclarecer as dúvidas e que te procure mesmo Ótimo. para fazer, para conhecer, porque assim, o que foi bom para mim, eu desejo para todo mundo e assim que a gente consiga transmitir isso para o máximo de pessoas possíveis. A nossa gratidão a você pelo convite, ao Helling, aos pais do Helling e a tudo que ele nos serviu, né? Foi Obrigado, assim, Cássia. sem Um valores. beijo, viu? Um beijo para Obrigada você, de obrigada a verdade. todos. Tchau. Obrigada, Tchau, fica gente. com Boa Deus. noite. Eu vou deixar salvo, Boa noite viu? a todos. Tchau.